E aí, pessoal, beleza? Pessoal, mais uma informação para vocês aí a respeito de teologia. Pessoal, esse aí é o papiro P52. A data dele vocês estão vendo aí, é no ano 125 DC, ou seja, depois de Cristo. Eu sempre tenho falado, pessoal, a respeito de alguns documentos que vão corroborar com a existência do Jesus que vocês já conhecem, né? O Jesus de Nazaré. E esses documentos, pessoal, como eu já venho mostrando para vocês, as datas, pessoal, é bem posterior. Então sempre eu faço a pergunta: por que os discípulos que andaram com Jesus não escreveram de próprio punho? Por que não há nenhum escrito no primeiro século escrito ali em hebraico, né, sobre a vida de Jesus, escritos, né, de próprio punho dos discípulos que andaram com Jesus. Ou seja, pessoal, tudo que a gente vai ter são escritos bem posteriores. Ou seja, quem possivelmente, pessoal, pode ter escrito são os discípulos dos discípulos de Jesus. Então, quando a gente busca, é uma colocação que eu estou fazendo, porque quando a gente busca os escritos ali no primeiro século, pessoal, a gente não acha, porque quanto mais antigo, mais ele próximo ali do ano 70, do ano 80, mais assim, então é evidência de ter existido um Jesus ali. Só que esse documento, pessoal, do ano 60, do ano 70 em hebraico, não existe, porque hebraico seria a língua, né, do Jesus, que no caso o nome dele é Yeshua HaMashiach, pessoal. Então, esse documento não existe em hebraico. E os escritos que os discípulos de Jesus, né, supostamente andaram com Jesus ali, não escreveram nada, pessoal. Então, fica difícil para se então provar que existiu um Jesus ali no primeiro século. Esse outro documento, pessoal, como vocês estão vendo aí, é datado aí no ano 200 DC, ou seja, depois de Cristo. E os documentos, pessoal, que eu venho mostrando para vocês, é tudo em grego, que não é a língua de Jesus, né? Então, tudo que a gente tem escrito hoje, pessoal, é o quê? É fragmentos e cópias da cópia, pessoal. Então, não existe o original, que eles chamam, né, os grandes pesquisadores de os autógrafos. Então, não existe, eles mesmos confirmam, né, que não existe, né, o autógrafo. O autógrafo seria o quê? O escrito de próprio punho dos discípulos que andaram com Jesus. Então fica difícil, pessoal, para provar que esses discípulos também existiram, porque eles andaram com Jesus, né, e não tiveram o quê? O respeito de narrar a história deles ali na escrita deles, no idioma deles ali. Então fica difícil para a gente até achar provas, né, desses discípulos aí, porque eles não escreveram nada também, pessoal. E tudo que a gente tem, como eu venho mostrando para vocês, é escritos aí a data aí, ó, 200 DC, ou seja, 200 depois de Cristo. Escrito em quê? Em grego e não na língua dele. Tá vendo aí, pessoal, como eu venho mostrando para vocês? O papiro antes, pessoal, desse aqui que eu mostrei aí para vocês aí, é o P66. Esse aqui é o P75. Ou seja, papiro 75, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Veja o ano aí, ó. No ano 225 DC, ou seja, depois de Cristo. E veja bem, pessoal, que está bem danificado. Está escrito em grego. E eles iam copiando, pessoal, e muitos, às vezes, não entendiam a escrita do outro. E, às vezes, eles colocavam o quê? Colocavam aquilo que eles tinham entendido, mas não era 100% assim que eles entendiam. Aí, por exemplo, escrevia uma palavra lá e a pessoa não compreendia aquela palavra, não, vou colocar aqui assim. Foi assim que eu entendi. Aí eles iam colocar e faziam o quê, pessoal? Ia saindo fora do original, porque a pessoa ia colocando aquilo que ele achava que era, mas nem sempre aquilo que ele achava era o correto. Então foi fazendo o quê? Foi distanciando do original, pessoal. Assim então começou a cópia da recópia, pessoal. E um ia deturpando, né, que a gente fala aqui deturpando, porque realmente deturpava, né? Então foi deturpando. Então é difícil para a gente comparar a Bíblia que a gente tem hoje com o original, porque não existe original, não existe, existem essas cópias aí, ó. Esse aí, pessoal, é o manuscrito datado aí, ó, do ano 350 DC, ou seja, 350 depois de Cristo. Se você olhar aí, pessoal, bem embaixo aí do lado esquerdo, você vai ver que tem uma anotação aí bem pequena aí do lado esquerdo do seu.
Então, essa anotação é a anotação que às vezes eles faziam, né? De alguma palavra ali, que eles não tinham compreendido bem a palavra, né? Mas eles tinham escrito ali conforme eles tinham entendido. Mas aí eles vão deixando, né, o lado ali que eles não tinham compreendido bem a palavra. Ou seja, esse documento aí, pessoal, é do ano 350 DC, depois de Cristo. Mas, para a gente saber o que Jesus realmente falou, a gente teria que ter um ano, no ano ali do primeiro século, escrito do primeiro século, né? Para assim então saber o que realmente Jesus falou e qual seria o idioma, seria no hebraico. Só que esse escrito, pessoal, do primeiro século não existe. Então todo mundo que fala assim, a nossa Bíblia veio do original, não existe o autógrafo, né? Não existe o original. Existe cópia, da recópia e da cocópia, que cada um vai copiando e vai colocando aquilo que eles acham que é melhor, ou seja, colocar até palavras na boca de Jesus. Colocar até palavras na boca de Jesus. Então quando a gente faz, pessoal, os estudos da gente, dizendo que Jesus não existiu, é por causa disso aqui que a gente vem mostrando para vocês, porque os próprios documentos vão provando para a gente, né, através dos documentos aqui, que Jesus não existiu. O Jesus que vocês acreditam, o Jesus da fé que a gente fala, né, não existiu, porque não tem provas. Não há provas nenhuma que prova que esse Jesus, né, conhecido como Jesus da fé, existiu ali no primeiro século. Tá entendendo? Então não há prova. Por quê? Não tem o escrito no primeiro século ali, né? Escrito em hebraico, e nem os discípulos, né, que supostamente andaram com Jesus também, né, não escreveram nada a respeito de Jesus, porque não existe. Não existe. Existe o que eu estou mostrando para vocês, documentos aí, né?